De volta ao programa Mulher.com, a gente gosta sempre de passar para o nosso público dicas deliciosas e dicas também que ajudam a gente a equilibrar. Eu sempre falo aqui, turminha, e defendo e procuro colocar em prática no meu dia a dia. Eu acho que essas dietas radicais, né, que acabam restringindo muitos alimentos, as pessoas até conseguem fazer por um tempo, mas depois não consegue e aí acaba comendo tudo em dobro. Então, acho que o segredo é justamente o equilíbrio. O equilíbrio na alimentação, o equilíbrio, né, nos bons hábitos, o equilíbrio em tudo, né? Saúde mental, saúde espiritual e também tudo aquilo que a gente oferece para o nosso organismo através da alimentação. A Pérola nutricionista também já fez mestrado e está sempre participando conosco. Está mais uma vez no programa. Obrigada, Pérola. Boa tarde. Tati, boa tarde. E nessa época do inverno não adianta, né, Pérola? Todo mundo começa a cuidar, se preparar para o verão. Isso. Você sabe que hoje a gente até exibiu uma reportagem no Boletim Século News falando essa questão da cirurgia plástica, né? Até para corrigir alguma coisa do corpo. A gente tem também as cirurgias bariátricas para redução de peso. Mas muitas pessoas têm medo da cirurgia, até pelos riscos que, como qualquer procedimento cirúrgico, oferece. Sim. E aí a perda de peso, inclusive, é algo que chama muita atenção. Hoje mesmo, turminha, eu estava vendo na internet e saiu uma pesquisa fresquinha. Um grupo, uma plataforma de comércio eletrônico, eles fizeram uma pesquisa em 5 países da América Latina. Entre os países, o Brasil. E aí, olha só que interessante, essa pesquisa indicou que a preocupação com a estética atinge a imensa maioria das pessoas. 89% dos entrevistados disseram que tem, sim, um cuidado especial com a aparência e que se incomodam principalmente com os quilinhos a mais. Então, eles questionaram, né, a questão, por exemplo, das marcas de expressão, das rugas, né, coisas que, através do processo de envelhecimento, são inevitáveis. Sim. E o que mais incomoda nas pessoas, na verdade, não é nem essa questão do processo de envelhecimento, e sim, né, os quilos a mais, que é algo que a gente pode prevenir, né, Pérola? Exatamente, Tati. Mas você sabe que essas pesquisas, elas apresentam para a gente, às vezes, um contrassenso, né? Porque hoje a gente tem essa grande preocupação, uma preocupação estética, e em contrapartida, a gente tem quase 50% da população não praticando atividade física. Lembra que a gente falou disso a semana passada? As pessoas querem um corpo perfeito, mas não se mexem para isso. Exatamente. E aí é que mora o perigo, porque as pessoas começam a buscar os milagres, né? Então, hoje, felizmente, a ciência está voltada muito para a questão da alimentação. Então, está procurando as alternativas dentro da alimentação. O que a gente tem? Quais seriam os alimentos que poderiam ajudar? E isso é uma tendência mundial. Quais são os alimentos que aceleram o metabolismo? O que é acelerar o metabolismo? É aumentar o gasto calórico espontâneo. Quais são os alimentos que possam quebrar a célula de gordura? Quais são os alimentos que possam impedir a formação de célula de gordura? O que é um grande benefício numa cultura em que se fala muito de remédio, Tati? Porque o Brasil hoje é um dos países que mais consome remédio para emagrecer. E aí as pessoas às vezes pensam assim em casa, mas se o médico deu remédio, não é o médico que dá o remédio. Na grande maioria das vezes. E isso, Tati, me impressiona muito no consultório, que às vezes chega paciente fazendo misturas que você fala, gente, isso dá síndrome do pânico, isso dá infarto, isso dá desmaio. As pessoas se automedicam, né? E pior, né? Se automedicam de uma forma clandestina, porque são medicamentos perigosos, né? Então, é muito bom a gente ouvir falar em alimentos coadjuvantes numa cultura, numa população que a gente vê usando de uma forma inadequada, de uma forma perigosa, os medicamentos que serviriam para tratar uma doença e que acabam sendo um veneno, né, Tati? E hoje a gente tem produtos naturais, extremamente eficientes, Sim, que as pessoas podem recorrer, né, Pérola? Basta mesmo pesquisar um pouquinho e estar disposto a cuidar da saúde, sim. mas, gente, sem oferecer risco para o seu corpo, para o seu organismo, para a sua vida. E de uma forma gradativa, porque assim, ninguém engorda 6 quilos em uma semana. Então, não adianta querer emagrecer 6 quilos em uma semana. Então, dá tempo para aquele alimento fazer o efeito, fazer aquela finalidade a qual ele se propôs, de uma forma tranquila, de uma forma gradativa e de uma forma contínua. Porque também, às vezes eu recebo no meu consultório, o paciente fala, eu vou viajar daqui a um mês, eu quero emagrecer 8 quilos. Você até pode emagrecer, mas lá você vai engordar 10. Por quê? Porque não foi um processo saudável, foi um processo baseado em perda de massa muscular. Agora, em contrapartida, Tati, eu tenho recebido muito paciente
isso é uma coisa que tem me chamado a atenção recentemente, muito paciente com medo de fazer cirurgia bariátrica, que tenta emagrecer por conta própria, através de alimentação, às vezes nem quer o uso de algum medicamento coadjuvante, porque os medicamentos, eles têm a sua indicação. Então, ele feito de uma forma adequada, com acompanhamento médico, não tem problema. Então, às vezes, o paciente nem quer e emagrece. Eu tenho um paciente que a gente estava fazendo as contas essa semana, emagreceu 47 quilos. Sem nada, só dieta, atividade física. Então, isso é uma tendência, isso é bom, isso é interessante. E aí, a gente usa os aliados que a gente tem da forma mais saudável, mais natural possível. Hoje, quando a gente fala, então, Pérola, focando essa questão da estética, né, que é uma Sim. preocupação, e aqui o nosso intuito, na verdade, é, através da estética, fisgar o nosso público Sim. e passar a importância da alimentação saudável. Então, muitas pessoas acabam buscando pela estética, então que seja pela estética, porque daí ela vai dar de brinde oferecendo os benefícios para a saúde do corpo dela, né? Com certeza. E de repente aquelas pessoas que de fato foram no médico, precisam perder peso, que está correndo risco, o médico falou assim, olha, você tem que perder peso, está acima do ideal. Então, o que essas pessoas hoje podem buscar e quais são esses alimentos, esses nutrientes que vão ajudar a gente a inibir, de repente, a produção dessa célula de gordura, o crescimento dessa célula de gordura, né, que vai, inclusive, ajudar a quebrar, então, as células de gordura que os nossos, né, que o corpo, de maneira geral, já possui. Então, hoje, o que eu posso aproveitar dos alimentos, do que é natural, em favor do meu corpo? Hoje, Tati, a gente tem uma tendência grande ao suplemento alimentar ou complemento alimentar, que são partes dos alimentos que são isoladas, concentradas e oferecidas na forma de cápsula. Hoje a gente tem uma combinação que a gente chamava de triple ômega ou ômega 3, 6 e 9, que são 3 tipos diferentes, 3 configurações diferentes da molécula ômega, que cada uma tem uma função interessante separada. Então, o 3 é um cardioprotetor interessantíssimo, o ômega 6 ele tem uma relação com mobilização de gordura interessantíssima, e o ômega 9 e com modulação de sistema imunológico, e o ômega 9 mobilização de gordura localizada, a quebra da célula de gordura e a inibição da formação de novas células de gordura. Então, isoladamente, eles tinham essa função. O que se descobriu é que, juntando esses 3 ômegas, você tinha uma função eu vou dizer estética, mas na verdade a gente não fala em estética, a gente fala em saúde. Mas eles tinham uma função de emagrecimento muito mais viável. E por que eu falo emagrecimento, saúde e não estética? A estética é uma consequência, só que com a redução de peso a gente vê a redução de risco de diabetes, redução de risco de hipertensão, redução daquele paciente que já é diabético do nível glicêmico, melhora de colesterol, de triglicérides. Doença cardiovascular. Exatamente, né? Então você vem com um pacote de doenças junto, né? E você usando esses 3 ômegas junto, o que você vai ter? Como efeito do ômega 3, você tem uma inibição de apetite importante e você tem uma melhora do sistema cardiovascular, do sistema vascular em geral. Isso eu estou falando em ficar menos inchada, porque o inchaço é um dos fatores que faz a gente ficar mais pesado e ficar maior. Só que é a água, não é gordura, não é músculo, nada, é a água. E o ômega 3, melhorando a circulação, ele vai ajudar a eliminar essa água e tirar talvez uma falsa sensação de muito peso, que às vezes o indivíduo só está inchado, ele não está acima do peso. O ômega 6, ele vai fazer esse fenômeno que eu te falei, de mobilizar as gorduras em geral, também fazer uma redução de apetite muito mais importante do que o ômega 3. Ele também tem essa função muito mais evidenciada. Melhorar o sistema imunológico. Por que é importante melhorar o sistema imunológico? Porque o indivíduo, quando ele começa a fazer restrição alimentar, o corpo dele sente. Então, ele faz uma dietinha, logo ele fica com uma gripezinha, um resfriadinho. Isso é um efeito que pode ser causado pela dieta, pelo estresse, só do metabolismo ter sentido que tem alguma coisa diferente. O ômega 6 vai melhorar esse sistema imunológico e ele vai agir também junto com o ômega 9, vai ajudar a tirar a gordura localizada, então o indivíduo que tem mais barriga, o indivíduo que tem mais quadril, junto com o ômega 9, aí não é sozinho, ele vai mobilizar essa gordura localizada. O ômega 9 vai ajudar a modular, a tirar a gordura visceral, que é aquela gordura do fígado, a gordura perigosa, jogar essa gordura fora. Ele também ajuda na imunidade
E junto com o ômega 6, ele faz, e mais importante essa combinação é quando é com óleo de cártamo e óleo de coco. Os dois juntos, eles vão fazer uma melhora da microcirculação, aumento de síntese de colágeno e redução de inflamação. Estou falando da celulite, tá? Então, e aí, Tati, tem um estudo muito bacana que ele fala do uso do ômega 6, do ômega 9, através do óleo de coco com o cártamo, tem que ser coco e cártamo, não pode ser outro, agindo, melhorando o aspecto da celulite, agindo como uma ajuda aos tratamentos estéticos, porque tem gente que fala assim, mas eu já faço massagem, eu passo um monte de creme, não sei o quê. E o que eles fazem? Juntos, eles vão potencializar o tratamento que a gente chama de tópico. Então, ele vai ajudar aquela massagem, aquele creme a agir mais efetivamente. E para quem não faz uso de nenhum tratamento estético aí para celulite, ele vai ajudar a reduzir essa celulite. Quando eu falo em celulite, Tati, de novo, eu não estou falando só de estética. Eu estou falando de melhorar a circulação. Eu estou falando de tirar um fator inflamatório, porque a celulite ela é uma inflamação. E quando você tem uma inflamação, você tem a produção de substâncias que promovem novas inflamações. Então, se eu tratar aquela celulite, melhorar aquela celulite, eu estou bloqueando um processo inflamatório e estou melhorando a saúde como um todo. Então, os benefícios estéticos desses 3 ômegas juntos, especialmente quando eu falo em óleo de cártamo, coco e chia. O cártamo e o coco são imbatíveis juntos. A chia a gente usa como fonte de ômega 3 sem colocar nenhum alimento de origem animal. É importante isso nessa combinação. Quando eu falo nesses 3 juntos, eu estou falando num benefício para a saúde importantíssimo e num ganho estético indiscutível, isso cientificamente comprovado. E aí, inclusive, por causa dessa comprovação científica, a gente percebe as empresas que trabalham com complementos, né, Pérola, trabalhando inclusive agora justamente com esses 3 ômegas juntos. A Natural Flora sempre sai na frente e ela já oferece para você que está em casa o Triple Active. Então, você vai ter nesse complemento justamente os ômegas 3, 6 e 9. Então, tem aí o óleo de chia, o óleo de cártamo e também o óleo de coco. E aí você consegue esses benefícios para o corpo, para o coração, sistema, né, de circulação vascular, você que tem problema com inchaço, você que quer perder peso, turminha, ou diminuir aquela gordura localizada, independente, né, onde aí do seu corpo ela esteja localizada, mas te incomoda, é importante a gente cuidar sim. E você, cuidador da saúde, de brinde, você vai ter essa vantagem de poder se olhar no espelho e se sentir feliz, né? A questão estética, a gente sempre fala que é legal quando a gente se olha, né, no espelho, se sente bem, se sente feliz com o corpo, mas é importante você também cuidar da saúde dos seus órgãos. Então, para você que de repente tem inclusive aquele excesso de gordura na barriga, a gordura visceral, né? Às vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas ela está ali, por exemplo, no fígado e é extremamente perigosa. Apresenta riscos aí para o bom funcionamento do seu corpo e até para a sua vida. Então liga na Natural Flora, experimenta e de uma maneira saudável e de fato que funciona, não é aquele negócio, Tati, já tentei de tudo, será que funciona? Esse funciona mesmo. Por quê? Porque as pesquisas comprovaram, é algo natural, não tem efeito colateral, então só vai trazer benefícios para o seu corpo e vai um pouquinho daquilo que a gente conversou no início da nossa entrevista, né? As pessoas se preocupam muito pela questão da estética, os quilinhos a mais, mas o que a gente faz de fato para melhorar isso? Né? Semana passada a gente trouxe um dado super preocupante aí do IBGE, mostrando que praticamente metade da população é sedentária, não faz sequer uma caminhada, 1, 2, 3 vezes na semana que seja, nada de atividade física. Aí não dá, né, turminha? Não adianta depois você querer fazer milagre, fazer aquelas dietas radicais, toma de repente a sopa X durante uma semana que você vai perder sei lá quantos quilos, você pode até perder. Mas aí você vai também oferecer prejuízos para o seu corpo e você vai ganhar esses pesos tudo em dobro lá na frente. Gente, está comprovado isso, todos os médicos falam. É que se a gente é teimoso e finge que não, né? Mas será que o médico disse isso mesmo? A gente finge que não entende, finge que não ouve. Então, cuida da saúde. E só quem às vezes acaba tendo, inclusive, problema com o funcionamento de órgãos decorrentes dessas dietas milagrosas e malucas, que acaba tendo, né, de fato, essa consciência. Então, antes de ter problema, vamos buscar, de fato, cuidar de uma maneira saudável. E aí o Triple Active da Natural Flora é uma maneira eficiente e saudável de você conseguir reduzir medidas, reduzir pesos,
oferecendo benefícios para o corpo. É importante consumir todos os dias e, claro, né, turminha, aliado aí a um equilíbrio na sua alimentação, nas refeições, café da manhã, almoço e jantar e a prática de atividade física. O produto sozinho não vai fazer milagre também. Não adianta você não fazer nenhuma atividade física, comer pizza, macarrão, todo dia lanche, coxinha, pastel, tomar 2 litros de refrigerante por dia, usar o produto. Usei o produto, nada, não vi nada, não funciona, não deu resultados. Então, não. De fato, se você cuidar da saúde, praticar atividade física, ter consciência na hora de se alimentar e usar o Triple Active, você vai ter resultado. Isso é garantido. Funciona mesmo. A Natural Flora envia para qualquer lugar do Brasil. Faça o teste, experimenta, liga, depois vocês me contam o que acharam. O telefone é o 11 30 13 0909, 11 30 13 0909. E é legal porque comprovaram, né, que os ômegas 3, 6 e 9 juntos, eles são ainda mais potentes e benéficos para o corpo, né, Carol? Exatamente. E esses efeitos de quebrar a célula de gordura, de impedir novas formações de célula de gordura, isso acaba ajudando justamente nisso que você falou, de recuperar o peso, do efeito sanfona, ele acaba impedindo. E por isso ele está sendo um suplemento tão interessante, tão eficiente na ajuda à redução de peso e no ganho de massa muscular, porque eles também têm uma relação com ganho de massa muscular. Então, às vezes, Tati, não é só peso, não. Tem que ficar de olho nas medidas. Por quê? Porque às vezes você ganha um pouquinho de massa, o peso nem perde tanto, mas a quantidade de gordura que você perdeu foi muito significativa, que é o que eu te falei que a gente mede através da bioimpedância. Que a gente vai até gravar depois para o nosso público para mostrar. Então, a gente perde gordura, ganha massa muscular, Isso. Que é o ideal. Isso, e talvez não perca tanto peso, porque o músculo, ele tem 70% de água, ele é uma massa muito pesada, é que nem um bife. A gordura, ela é que nem uma clara em neve, ela é uma emulsão, então ela é volumosa, mas ela não é tão pesada. E aí você acaba empatando em peso, mas vê muita diferença em medida. Tá aí. E você que quer cuidar da saúde, quer ficar bonita e saudável, que é o mais importante, liga na Natural Flora. É um produto que está fazendo muito sucesso, porque de fato funciona. Você não espera mais tempo, liga. A Natural Flora está com a equipe prontinha para receber sua ligação, passar todas as orientações e qualquer dúvida, pode falar com o seu médico. 11 30 13 0909, 11 30 13 0909. Obrigada, viu, Pérola, mais uma vez pela presença. Um bom restinho de semana. Obrigada para você também.